Olá galerinha, tudo bom com você? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like neste vídeo. E sem demoras, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é: não guarde as suas flechas na aljava. E eu queria começar o vídeo de hoje já fazendo uma pergunta pra você. E essa pergunta ela é: você já deixou de fazer algo que Deus pediu pra você fazer? Ou ainda você fez, mas fez mais ou menos, fez mal feito, fez de qualquer jeito só pra você poder falar e mostrar que estava feito? Hoje de manhã eu peguei o meu fone de ouvido e eu não sei onde ele tá nesse momento, mas é um fonezinho assim pequenininho e é um fone que eu ganhei há muitos anos atrás e que, por eu gostar muito dele, porque ele era do Batman e tinha o desenho do Batman no lugar que você põe na orelha, eu não usava, então eu guardava pra nunca estragar. E quando eu fui pegar esse fone de ouvido para eu poder usar, apenas um lado dele estava funcionando. Só que, como eu disse pra vocês, era um fone que eu gostava muito da aparência dele, então eu nunca usei, ele sempre ficou guardado. E justamente pelo fato de ele sempre ter ficado dentro da caixinha, eu não entendi quando eu fui pegar pra usar e só um lado estava funcionando. Porque estava guardado e, tecnicamente, era pra funcionar por mais tempo. Essa linha de pensamento foi a mesma usada por aquele servo que recebeu um talento de seu senhor e enterrou. Eu não quis usar o fone de ouvido para que ele não estragasse, só que, ao guardá-lo, ele estragou. Só que sem eu poder usá-lo, sem eu poder me beneficiar disso. É assim que acontece também quando Deus nos entrega algo. Às vezes a gente pega aquilo que nos foi dado e nós enterramos, nós guardamos, deixamos para depois, porque a gente acha que vai poder usar depois. Só que é exatamente quando fazemos isso que perdemos o que nos foi dado. Existe um tempo determinado para todas as coisas e nós temos que respeitar esse tempo. Se o tempo de fazer o que ele nos chamou para fazer já passou, nós perdemos a oportunidade de ter feito o que ele nos pediu para fazer. E aquilo não serve mais. É como o sal que perde o gosto e já não serve mais para ser utilizado. Se Abraão tivesse escutado a voz de Deus só depois de já ter sacrificado Isaac, ou se Noé começasse a construir a arca só depois que a chuva já estivesse caindo do céu, o que teria sido desses acontecimentos se um deles tivesse errado o tempo? Quando Deus nos pede algo, há diversas maneiras de respondermos ao que nos foi pedido. Mas, basicamente, ou nós damos o nosso melhor para Deus, ou nós não estamos fazendo o que Ele nos chamou para fazer. Ou você dá o seu melhor, ou você dá 100% de si para a realização daquela tarefa que foi confiada na sua mão. Ou você dá tudo o que você tem, ou então não serve. Você fazer as coisas mais ou menos com uma atitude de qualquer jeito, só para mostrar que tá feito, só para fazer. Não deixei de fazer, mas vou fazer de qualquer jeito. Cara, isso equivale ao morno. E sabe o que? Um morno, juntamente com o frio, ele é rejeitado. Ou você é quente, ou você tá 100% na presença buscando a Deus, ou você vai ser vomitado. E eu volto a fazer a pergunta pra vocês: e se Abraão tivesse sacrificado Isaac e não tivesse escutado a Deus? E se ele tivesse errado o tempo? Respeite o tempo de Deus. Não se atrase, nem se adiante. Faça quando ele chamou. Não guarde pra usar depois, porque pode ser que passe o tempo e aquilo que ele te chamou pra fazer não seja mais necessário. Não faça menos do que o que lhe foi pedido. Ainda que você não saiba o quanto deve ser feito, ainda que você não tenha em mente uma quantidade, dê o seu melhor, faça sempre mais. Se alguém lhe pedir para caminhar com ele 1 milha, caminhe com ele 2. Faça tudo com excelência, como que para Deus e não para os homens. Em 2 Reis, no capítulo 13, versículo 14, vai dizer: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Versículo 15. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Versículo 16. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios, em Afeque até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele,
e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirás os sírios. No vídeo anterior, eu falei sobre o perigo de você deixar pra depois, de você guardar as coisas achando que vai poder usar num tempo futuro e perder o tempo, perder o timing. E aquilo que Deus te confiou pra fazer, que Ele te chamou pra fazer, não ser mais necessário porque você não fez na hora em que foi pedido. Então, eu ilustrei isso com o exemplo do meu fone de ouvido, que eu guardei achando que ele ia durar anos e anos pra eu poder usar quando eu precisasse. E, na verdade, o deixar guardado foi o que estragou ele. Talvez ele fosse estragar, mas pelo menos eu teria aproveitado. Mas não, ele estragou sem nem ao menos eu usar. Às vezes, nós guardamos o que recebemos de Deus por achar que estamos fazendo certo. E acabamos perdendo oportunidades por causa disso. Quando Eliseu, em 2 Reis, falou para o rei Jeoás para pegar as flechas e acertá-las no chão, o rei Jeoás, ele não tinha uma quantidade. Era o número da fé dele, era o tanto que ele achasse que fosse preciso. Porém, tinha sim um número, porque quando ele golpeou apenas poucas vezes, Eliseu ficou enfurecido e falou: como assim? Você fez tão pouco? Era pra você fazer no mínimo 6. E por causa daquilo, por causa da quantidade de vezes que ele golpeou o chão, ele perdeu a batalha. Então assim, o que aconteceu? Ele poderia ter continuado usando as flechas, mas ele deixou guardado. Ele não utilizou todas as flechas que ele tinha. Ele não utilizou todo o arsenal que estava disponível. Cara, o que Deus te deu? Se Ele te deu, faça. O que você tem aí guardado, que você sabe que tem potencial, que você pode fazer e que foi pra você, que você foi chamado pra fazer e você não tem feito? Desperta. Não fica dormindo, não perde o ponto, não deixa passar o tempo. Porque pode ser que quando você decidir fazer, Deus fale: olha, não precisa mais, porque já foi.